Amigos, meu nome é Vinícius Talon e vamos falar sobre a progressão de regime, especificamente sobre a fração necessária para a progressão de regime. Como sabemos, a progressão depende de requisitos de duas ordens. Primeiro, os requisitos objetivos ou temporais, que é a fração necessária do cumprimento de pena. Em segundo lugar, temos o requisito subjetivo, que é a boa conduta carcerária, ou seja, que o apenado teve, durante o cumprimento da pena até aquele momento, um bom comportamento. Falaremos especificamente sobre o requisito objetivo ou temporal. Em primeiro lugar, exige-se 1/6 do cumprimento da pena para que ele possa progredir do regime em que se encontra para o posterior, o mais benéfico. Essa previsão está no artigo 112 da Lei de Execução Penal e vale para aqueles condenados por crimes comuns, que são aqueles crimes não hediondos nem equiparados a hediondos, não importando se ele é primário ou reincidente. Então, para aqueles que praticaram crimes comuns, não hediondos, não equiparados a hediondos, basta o cumprimento de 1/6 da pena, não sendo relevante aferir se ele é primário ou reincidente. Além disso, temos também a necessidade de uma fração, um cumprimento de uma fração para aqueles que foram condenados, estão cumprindo pena por crimes hediondos ou equiparados. Essa fração está prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos e é de 2/5 para os condenados que sejam primários, tenham sido condenados enquanto primários, e 3/5 da pena para aqueles que foram condenados como reincidentes. Então, resumindo, temos 1/6 da pena para os crimes comuns, não importando se é primário ou reincidente, e 2/5 da pena ou 3/5 da pena para os crimes hediondos ou equiparados, dependendo se é primário, 2/5, ou reincidente, 3/5. E esse prazo começa a contar da chamada data base. É da data base que você começa a contar essa fração de 1/6, 2/5 ou 3/5. Quando começa a execução da pena, a data base é o dia do início do cumprimento da pena. Não há uma data base diferenciada. A partir do início do cumprimento da pena, deve-se contar 1/6, 2/5 ou 3/5 em relação ao total da pena restante, que nesse caso é o total da pena. Por outro lado, temos também algumas situações que geram a mudança da data base, como é o caso da própria progressão. Ocorrendo a progressão, a partir dali há uma nova data base. Essa data base passa a ser a data considerada para você contar o requisito temporal de 1/6, 2/5 ou 3/5 para que o apenado possa progredir de regime novamente. Então, da data base você começa a contar essa fração em relação ao restante da pena, não é mais em relação ao total da pena, mas sim em relação ao restante da pena. No caso da última progressão, quando a progressão gera a alteração da data base, já foi decidido, é pacífico atualmente na jurisprudência dos tribunais superiores, já foi decidido que a data base não é a data em que o apenado de fato progride de regime, que o juiz decide, defere a progressão do regime. Não é a data em que ele sai do regime fechado e vai para o regime semiaberto, por exemplo. A data base, conforme o STJ, decisão da 6ª turma, no HC 369774, repetindo, HC 369774, segundo essa decisão da 6ª turma do STJ, a data base é aquela em que o apenado tem direito à progressão, que ele preencheu os requisitos. Então é a data em que ele preencheu, por exemplo, 1/6 da pena. Nesse caso, a partir desse dia, começa-se a contar novamente 1/6 em relação ao restante da pena para que ele possa progredir novamente de regime. Não é da data em que o juiz decidiu, que normalmente na prática forense percebemos que é sempre posterior, em alguns casos, algumas semanas ou até meses, é posterior à data em que o apenado teve direito à progressão.
Então o que conta é a data em que ele preencheu o requisito e não a data em que o juiz deferiu. Essa passa a ser a nova database para a nova progressão de regime. Até o próximo vídeo.